Qual seria o melhor time para resgatar Sasuke Uchiha após ele desertar a Vila da Folha? Se você é fã de Naruto como eu, provavelmente você adora esse arco do Naruto clássico. Um arco com boas lutas, boa história, um bom desenvolvimento, aprofundamento de relações. Um arco que trabalha tanto os personagens principais como os personagens secundários do universo de Naruto. Novos vilões introduzidos com batalhas magníficas até chegarmos na batalha do Naruto vs Sasuke no Vale do Fim. Toda a trajetória desse arco já é muito boa do jeito que nos foi mostrado. Mas se o time formado pelo Shikamaru fosse completamente diferente, qual seria a probabilidade de sucesso da missão? Nesse vídeo vamos montar juntos o melhor time para resgatar o Sasuke Uchiha. Primeiro eu irei explicar como irá funcionar a dinâmica desse vídeo. A primeira regra é que manteremos o mesmo número de membros que Shikamaru levou na missão original. Ou seja, 5 membros incluindo ele, sem contar as participações especiais que apareceram depois, como o time da Areia e o Rock Lee, e também sem contar o Akamaru, apenas ninjas formados na Vila da Folha. Também iremos restringir a participação a apenas os genins da Vila da Folha, já que a Tsunade falou que era apenas isso que o Shikamaru tinha disponível. E também iremos desconsiderar que o Shino estava em missão para poder incluir todos os 12 de Konoha nesse vídeo. Agora que as regras foram apresentadas, vamos falar sobre o roteiro. A primeira coisa que iremos abordar é sobre como os ninjas que não foram escolhidos para essa missão seriam úteis nela. E aqui temos Tenten, Ino, Hinata, Sakura, Shino e Rock Lee. Os ninjas que foram escolhidos na missão original já sabemos como foram os seus desempenhos. Mas quando formos montar o time lá no final do vídeo, iremos também falar sobre eles para saber quem será mantido e quem será posto para fora. E no final teremos o melhor time possível para que essa missão fosse um sucesso. Agora que tudo foi explicado, vamos começar o vídeo. Esses são os 6 genins que não foram escolhidos diretamente para participar do esquadrão do Shikamaru. E o primeiro deles que iremos abordar é justamente aquele que todo mundo queria que tivesse ido nessa missão, Shino Aburame. A primeira coisa que devemos analisar é qual seria a posição do Shino na formação do pelotão do Shikamaru. Levando em consideração as suas habilidades de rastreamento, talvez a posição da frente fosse a mais adequada para ele. Usando as habilidades dos seus insetos que podem percorrer dezenas de metros, Shino Aburame rastrearia o quarteto do som para que eles chegassem o mais rápido possível a eles. Assim como Kiba, o Shino também consegue distinguir quantas pessoas estão presentes em um determinado local. E isso nos foi mostrado lá na Floresta da Morte. Assim como Kiba, o Shino também conseguiria informar o Shikamaru sobre a luta do Raido e do Gema contra o quarteto do som, deixando todo o pelotão a par das coisas que estavam acontecendo. O segundo problema que eles tiveram foi encontrar a barreira de perímetro e as armadilhas montadas pelo quarteto do som. Aqui o Shino teria que seguir como todos os outros integrantes do pelotão, apenas se movendo devagar e tomando cuidado para não acionar as armadilhas. Porém, provavelmente o Shino conseguiria ter um feito de percepção que os outros integrantes não teriam. Eles acabaram ativando a técnica do Kidomaru chamada Kumousou Iki, ou área da teia da aranha. Esse é um ninjutsu de suporte utilizado pelo Kidomaru para detectar inimigos no território. As teias do Kidomaru nesse jutsu são feitas de chakra, exatamente o que os insetos do Shino consomem. O Shino conseguiria perceber que os seus insetos provavelmente estariam tentando devorar aquela teia, fazendo ele captar que aquela teia não era uma teia normal. Assim ele informaria ao Shikamaru e ao pelotão que eles também estavam sendo rastreados. Sabendo disso, eles teriam bem mais cuidado ao se aproximar do quarteto do som. Porém, o encontro e o embate contra o quarteto ainda seria inevitável. A única habilidade que eles conheciam do quarteto do som continuava sendo apenas a teia de aranha do Kidomaru. Ou seja, eles ainda acabariam caindo na prisão cúpula de terra do Jirobo. E eu acredito que o Shino continuaria sendo de extrema importância para tirar o pelotão dessa prisão. Essa é uma prisão feita de terra e envolta por chakra. E através desse ninjutsu, Jirobo consome o chakra dos seus inimigos que estão presos nela. Porém, os insetos do Shino também têm esse mesmo princípio. Por serem insetos, eles conseguem penetrar a terra e consumir o chakra presente no jutsu. Seria basicamente um ciclo de reciclagem de chakra entre o Jirobo e o Shino. Porém, não acho que isso seria capaz de destruir a barreira. Isso serviria apenas para manter a quantidade de chakra do Shino e ganhar tempo para que o Shikamaru montasse um plano com outro integrante do pelotão que tivesse força bruta para destruir a barreira. Após eles saírem da prisão cúpula de terra, eles teriam que enfrentar o Jirobo. E será que o Shino seria um personagem adequado para enfrentar o Jirobo? Infelizmente, o Shino não tem muita proficiência em taijutsu. Provavelmente ele não tancaria tanta porrada do Jirobo como o Choji aguentou. Ele consegue utilizar os seus insetos como defesa.
mas devido à grande força do Jirobo, provavelmente ele quebraria as defesas do Shino com facilidade. Os seus insetos levariam muito tempo para sugar o chakra do Jirobo, e se o Jirobo ativasse a marca da maldição no nível 2, ele estaria em uma enrascada. Talvez a melhor decisão para o Shino nesse momento seria seguir com o Shikamaru, enquanto outro membro do pelotão ficaria para lutar contra o Jirobo. Até porque as suas habilidades de rastreamento ainda seriam necessárias, já que eles perderam muito tempo presos na prisão cúpula de terra. Então eles ainda precisavam do Shino para detectar os que tinham seguido em frente, e que provavelmente já estavam em uma distância considerável. Então Shino seguiria em frente com o pelotão até que eles alcançassem novamente o trio dos ninjas do som. E dessa vez eles teriam que enfrentar o Kidomaru, em que eu particularmente acho que esse seria o ponto alto ideal para o personagem nessa missão. Aqui é onde ele teria que ficar para trás para ter a sua luta, usando seus insetos para destruir as teias de chakra do Kidomaru. E finalmente teríamos uma luta de insetos contra aracnídeos. Seria uma luta bem interessante com grandes possibilidades de um roteiro bacana. E a partir daqui pausaremos a análise do Shino. A continuação do personagem a partir daqui só saberemos se ele foi escolhido ou não para a missão no final do vídeo. Voltamos para a tela dos Genins e escolheremos mais um para analisar o seu desempenho nessa missão. Dessa vez vamos escolher uma Kunoichi, Hinata Hyuga. Caso ela fosse escolhida pelo Shikamaru, a primeira coisa que devemos fazer também é analisar a sua posição no pelotão. Hinata Hyuga tem muitas semelhanças com seu primo Neji Hyuga. Basicamente ela tem as mesmas funções que ele, então a sua posição no pelotão seria a última na fila. Com seu Byakugan, Hinata seria essencial para detectar os inimigos e as armadilhas. No geral ela teria basicamente o mesmo papel que o Neji. Porém, em combate nessa fase da história ela não tinha atributos muito elevados, e também não possuía grandes técnicas da casa principal como o seu primo. Até um certo ponto ela teria um desempenho semelhante ao do Neji Hyuga, mas caso ela tivesse que combater um dos ninjas do som seria uma luta bem complicada para ela. Então pausaremos aqui também a análise da Hinata Hyuga, e só saberemos o destino dela daqui para frente se ela foi escolhida no final do vídeo. Voltamos novamente para a tela dos Genins e escolheremos mais uma Kunoichi, Sakura Haruno. Shikamaru já tinha dito que a Sakura não podia ir junto com ele nessa missão, mas se ela tivesse insistido e ele tivesse que levar ela. Devido às suas habilidades com o Genjutsu, a sua posição no pelotão tinha que ser a última, pois caso seus companheiros de equipe que estivessem à sua frente fossem atingidos por um Genjutsu, ela conseguiria acordá-los por trás. Mas fora isso, daqui pra frente a Sakura não teria como ajudar muito nessa missão. As suas habilidades ainda estavam muito cruas. Além de ajudar com essa sua aptidão com Genjutsu, não tem muito mais o que ela poderia ter feito nessa missão. E até mesmo o sentimentalismo poderia mais atrapalhar do que ajudar. Inclusive acho que esse foi um ponto que atrapalhou o Naruto nessa missão. Então também pausaremos a Sakura aqui e voltaremos para a tela dos Genins. O próximo que iremos escolher é o Rock Lee, considerando que antes dessa missão ele já tenha feito a sua cirurgia com a Tsunade, já que na obra original ele ainda consegue participar sim dessa missão. Porém ele ainda estaria em fase de recuperação, assim como foi na obra original. A sua posição no pelotão seria a quarta posição, seguindo a lógica do próprio Shikamaru, já que a quarta posição tinha que ser alguém com uma grande força que conseguisse surpreender e dar um enorme dano físico. Rock Lee teria um desempenho semelhante ao do Choji até determinado momento. Diferente das últimas Genins analisadas, Rock Lee já é um ninja combatente com proficiência em taijutsu nessa época. Em questão de combate, ele seria de enorme utilidade nessa missão, levando em consideração que ele levaria o seu remédio, entre aspas, e considerando que ele também conseguiria abrir o primeiro portão, como ele fez contra o Kimimaro, junto com o seu nível de resistência, Rock Lee teria uma luta até que bacana se lutasse contra o Jirobo e contra o Sakon e o Ukon. Contra o Kidomaru, por ele lutar à distância e escondido em árvores, acredito que ele possa ter uma pequena desvantagem, assim como o Neji teve. E contra a Tayuya, ele provavelmente também não se sairia bem, já que o seu ouvido já tinha sido danificado pelo Dosu lá na Floresta da Morte. Nessa época, o Rock Lee era um ninja que tinha muitas sequelas de combate. Ele teria que enfrentar alguém que fosse no taijutsu cru como ele. E levando isso em consideração, a sua luta contra o Sakon e o Ukon continuaria interessante de se ver, mas eles teriam uma leve vantagem sobre o Rock Lee. O Jirobo seria o oponente mais ideal para o Rock Lee enfrentar. Seria uma luta de taijutsu tão interessante quanto foi contra o Choji. Pausaremos aqui também o Rock Lee e voltaremos para a tela dos Genins.
Faltando apenas essas duas kunoichis, vamos escolher mais uma que seria a Tenten. Por incrível que pareça, seria bem interessante ver a Tenten participando dessa missão. Tenten é considerada uma ninja de suporte que dá cobertura. Caso ela fosse escolhida pelo Shikamaru, a sua posição no pelotão seria a terceira. Ela teria que fazer o mesmo papel do Naruto, que é dar suporte para a retaguarda e para a linha da frente. Devido aos seus ataques em área, a Tenten tranquilamente conseguiria fazer isso. Ela também já tinha um alto nível em taijutsu e agilidade nessa época. Das kunoichis, ela era a mais rápida, assim ela teria uma função importante no pelotão. E a Tenten já seria de enorme utilidade no primeiro empecilho que eles encontraram, que é justamente o Kekai Houjin ou a formação de contenção, um ninjutsu feito com selos explosivos para atrasar o pelotão do Shikamaru. Só que a Tenten é exatamente uma especialista em ferramentas ninja. Esse era um jutsu muito difícil de ser desarmado, mas caso a Tenten conseguisse, eles não precisariam fazer a volta na formação de contenção. Ou seja, eles economizariam um tempo considerável para chegar ao Quarteto do Som, conseguindo alcançá-los antes mesmo deles terem um momento de descanso por terem preparado essas armadilhas. Ou seja, o pelotão do Shikamaru conseguiria chegar bem mais rápido ao Quarteto do Som enquanto eles ainda estavam desgastados. Aquele simples ataque do Sakon com uma kunai atrelada ao papel bomba nem teria acontecido. Eles enfrentariam o Quarteto do Som sem eles terem tido aquele tempo de descanso. Após eles saírem da prisão cúpula de terra, a Tenten teria que seguir com Shikamaru até eles chegarem no Sakon Yukon e na Tayuya. A Tenten não conseguiria lidar com o Kidomaru, com Jirobo e nem com o Sakon Yukon, mas uma batalha sua contra a Tayuya seria bem interessante. A Tayuya é uma ninja que não utiliza nenhuma ferramenta ninja além da sua flauta. Ela deixa isso bem claro na sua luta contra o Shikamaru. Já a Tenten é o oposto disso, ela é uma kunoichi que utiliza inúmeras ferramentas ninja, e ver essa discrepância na luta dela seria interessante. Nessa época a Tenten já tinha aquele seu passatempo de evidência que eu já falei sobre aqui em um vídeo, vou deixar ele até nos cards. Esse passatempo canônico da Tenten pode justificar sua desenvoltura com genjutsus. A Tayuya tinha mais resistência, porém a Tenten era mais ágil. Seria uma luta bem bacana, mas também pausamos aqui a análise da Tenten. Agora está faltando apenas mais uma kunoichi, que é a Ino Yamanaka. A sua posição também seria a terceira, e isso porque a Ino também é um suporte. E levando em consideração que a posição do Shikamaru se manteria em ser a segunda, ela teria que sempre estar próxima ao Shikamaru, pois o seu jutsu é dependente dele. A Ino tinha as melhores notas gerais na academia, ou seja, ela era uma genin muito completa. Dito pelo Asuma que ela até se destacava entre as kunoichis novatas. E a Ino teria uma enorme utilidade nessa missão, que é justamente uma missão de resgate. Esse tipo de missão é feito justamente para ninjas que têm habilidades de suporte. As habilidades da Ino abririam a gama de possibilidades nessa missão, ainda mais levando em consideração que a sua habilidade era desconhecida pelos seus inimigos. Com a sua enorme inteligência, o Shikamaru com certeza bolaria um plano muito bom para utilizar essas habilidades da Ino no momento certo. Ela não seria uma ninja de combate, mas sim uma ninja para ir junto do Shikamaru até o fim da linha. Ou seja, ela não enfrentaria ninguém ao longo da missão. E aqui também pausamos a análise da Ino nesse resgate. Finalmente conseguimos analisar como todos os genins que não participaram dessa missão seriam úteis. Os genins que participaram da missão já conhecemos o seu desempenho, pois isso foi mostrado na própria obra. E finalmente chegamos na parte em que montamos o melhor time para resgatar o Sasuke. Levando em consideração essas informações que eu trouxe, você vai me dizer qual era o time que você montaria aí nos comentários. Se você quiser, é claro. Agora, se você quiser saber como eu montaria esse time, aqui vai a minha concepção. O primeiro genin que eu acho que o Shikamaru deveria levar sem nenhuma dúvida é o Neji Hyuga. Ou seja, mantemos aqui um integrante da formação original. Isso porque o Neji era o prodígio da Vila da Folha. Era um ninja muito habilidoso, ele tinha habilidades de rastreamento e uma percepção aguçada, além de técnicas poderosas da casa principal do clã Hyuga. O segundo genin que o Shikamaru deveria ter levado é o Shino Aburami, justamente devido a todos os pontos que eu levantei sobre ele nesse vídeo. O Shino seria de múltipla utilidade nessa missão. É um genin completo, versátil e poderoso. Suas habilidades são essenciais para uma missão desse nível. O terceiro genin que o Shikamaru deveria levar é a Ino Yamanaka. Com transferência de mente, ela conseguiria simplesmente adentrar o inimigo e jogar a urna com o Sasuke de volta para o pelotão. Claro, fazendo isso no momento certo com a ajuda do Shikamaru. E o último genin que o Shikamaru deveria levar nessa missão é o Rock Lee.
Meu Deus, que absurdo, sem o Naruto? Calma, eu vou explicar. Primeiro eu vou mostrar como seria essa missão se esse fosse o time. Quando eles saíssem da Vila da Folha, Shino se responsabilizaria por informar ao Shikamaru tudo o que estava acontecendo em relação ao rastreamento. Informaria sobre a luta dos Jonins contra o Quarteto do Som, assim como Kiba fez. Quando eles chegassem na barreira de contenção, seria a mesma coisa, eles teriam que dar a volta. As teias do Kidomaru conseguiria perceber a presença deles, o Shikamaru e o Neji continuariam sendo afetados pela explosão da kunai com papel bomba lançada pelo Sakon. Tudo seria exatamente como foi até que o Jirobo prenda eles na prisão cúpula de terra. O Shikamaru demoraria um tempo para entender a técnica e bolar um plano, o Neji com o Byakugan veria onde o fluxo de chakra é menor, o Shino enfraqueceria aquela parte da cúpula com os seus insetos, o Rock Lee abriria o primeiro portão e destruiria a cúpula utilizando o Gouken. Isso seria possível já que o Rock Lee conseguiu até mesmo arrancar uma raiz lá na Floresta da Morte. Após saírem da prisão, o Rock Lee teria que dar conta do Jirobo para que os outros seguissem em frente. Lembrando que o Rock Lee está levando o seu remédio. Ou seja, chegaria uma hora que ele utilizaria o punho bêbado contra o Jirobo. O Rock Lee tinha um nível de taijutsu e agilidade maior do que do Jirobo. Porém, o Jirobo era superior em resistência e força. Mas apesar disso, o Rock Lee também não fica muito atrás nesses fundamentos. Se o Rock Lee conseguiu segurar até mesmo o Kimimaro, quem dirá o Jirobo que era considerado o mais fraco do Quarteto do Som. A missão seguiria até que eles encontrassem o Kidomaru e fossem presos pela sua teia. Diferente do Neji, que demoraria um tempo para entender a técnica e utilizar o seu punho suave contra a teia do Kidomaru, os insetos do Shino rapidamente comeriam essas teias. Tendo entendido a técnica do Kidomaru lá atrás, isso motivaria o Shino a enfrentá-lo. Como o Shino conseguiu livrar todo mundo da teia do Kidomaru até que rápido, Tayuya e Sakon não estariam muito distantes. Assim, Neji, Ino e Shikamaru seguiriam em frente, com o Neji localizando eles através do Byakugan, enquanto o Shino travaria sua batalha contra o Kidomaru, conseguindo alcançá-los rapidamente. O Sakon partiria para cima deles, e o Neji, por ser o ninja com maior capacidade ofensiva, toma a frente. Eles acabam caindo no vale por alguma peripécia do roteiro, como aquele papel bomba do Akamaru. E aí teríamos a batalha do prodígio da Vila da Folha contra o ninja considerado o mais forte do Quarteto do Som. Só sobrou Shikamaru e Ino contra a Tayuya. Lembrando que o Kimimaro ainda não teria tempo de chegar aqui, justamente porque eles economizaram tempo se livrando rapidamente das teias do Kidomaru, paralisando a Tayuya com possessão das sombras e a Ino usando transferência de mente para se apossar dela. Shikamaru faria o retorno carregando o corpo da Ino e a Ino carregaria a urna com o Sasuke no corpo da Tayuya. Na luta do Neji contra o Sakon e o Kon, ambos utilizam taijutsu. Após trocarem golpes, o Ukon entraria no corpo do Neji com a sua Kekkei Genkai, só que diferente do Kiba, ao invés de enfiar uma kunai em si mesmo, ele utilizaria o próprio impacto corporal liberando o chakra dos seus tenketsus, e o Ukon sofreria danos por estar dentro do seu próprio corpo, não só fechando os pontos de chakra do Ukon, como também deixando ele incapacitado, e daí ele enfrentaria o Sakon sem precisar morrer. Devido à rapidez do Shintenshi no Jutsu da Ino, era capaz dela e do Shikamaru conseguirem chegar ao ponto em que eles deixaram o Shino antes mesmo da luta dele contra o Kidomaru acabar. A Ino cuidaria do seu próprio corpo e da urna, enquanto o Shikamaru poderia até mesmo dar um suporte ao Shino na sua batalha. A técnica da Ino não duraria muito tempo. Após finalizarem o Kidomaru, eles teriam que amarrar o corpo da Tayuya, tirando dela a sua flauta, que era a sua única arma. E os três seguiriam de volta para a Vila da Folha. Nesse tempo, Kimimaro já estaria se aproximando. Eles teriam que ser rápidos. Kimimaro acaba encontrando Tayuya amarrada na árvore, e vendo que ela fracassou na sua missão, acaba matando ela, assim como ele tinha prometido que faria quando a encontrou na obra original, vendo que ela tinha fracassado e não conseguia ser uma serventia para o Orochimaru. Porém, nisso ele também perderia tempo em busca do Sasuke. Shino, Shikamaru e Ino conseguem chegar ao ponto da batalha do Rock Lee contra o Jirobo. Jirobo está derrotado, mas Rock Lee está em um estado crítico. Assim então, Kimimaro consegue alcançá-los. O Shino toma a frente contra o Kimimaro, enquanto o Shikamaru e Ino tomam conta do Rock Lee. Até que o Shikamaru tem uma ideia. Ele consegue paralisar o Kimimaro com a sua sombra, e a Ino utiliza novamente o transferência de mente, só que dessa vez no Kimimaro. O Shino leva o corpo do Rock Lee, o Shikamaru leva o corpo da Ino, e a Ino, no corpo do Kimimaro, leva a urna com o Sasuke. E assim os quatro chegariam à Vila da Folha, com a missão sendo um sucesso. O Neji conseguiria derrotar o Sakon e chegaria um pouco mais tarde à vila por ele ter ficado em um ponto muito atrás. Porém, assim como foi com a Tayuya, a técnica da Ino não duraria muito tempo. Quando eles chegassem à vila, os ninjas da
Folha rapidamente tentariam conter o Kimimaro para que a Ino liberasse o Jutsu, porém eles não tinham conhecimento sobre a sua Kekkei Genkai. Quando a Ino sai do corpo do Kimimaro, rapidamente ele utiliza uma das suas danças, matando vários ninjas da Vila da Folha. Assim também como Sasuke acaba explodindo a urna e saindo dela. E aí teremos Kimimaro e Sasuke fazendo um estrago na Vila da Folha, que é onde poderia acontecer a luta do Sasuke contra o Naruto. Daqui pra frente não importa quantas pessoas o Kimimaro iria matar antes de ir de base para sua doença, ou quem iria vencer na luta Sasuke contra o Naruto. Se o Sasuke ainda conseguiria escapar e voltar pro Orochimaru, ou se iriam conseguir conter ele. O que importa é que a missão de resgate realizada pelo Shikamaru teria êxito. Eu acredito que com esse time, se a missão não fosse desse jeito, pelo menos chegaria bem próximo disso, levando em consideração as habilidades desses ninjas e que eu não trouxe nada muito fora do comum para a história. Mantive muitos elementos e nuances que realmente aconteceram nesse arco. E na minha concepção, esse seria o time ideal para resgatar o Sasuke. Um time que conseguiria sobreviver a essa missão sem nenhuma baixa, além de serem movidos pelo racional e não pelo emocional, porque pela lógica eu acho bem inconsequente recomendar o Naruto para essa missão, já que estaria envolvendo o sentimento. Eu levei em consideração apenas o propósito da missão ser um sucesso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seu amigo que gosta de Naruto e não esquece de comentar qual seria o time que você montaria. Tamo junto e até o próximo vídeo.